Um dos grupos de cobra de veneno mais tóxico na África são as mambas. Nós temos várias espécies de mambas e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todas as espécies de mambas verdes. Então, se você curte o tema, já vai deixando o like aqui no vídeo e se inscreve no canal enquanto está entrando a nossa vinheta, porque está começando mais um Papo de Cobra. Todas as mambas, elas ocorrem na África subsaariana, que é a parte da África que fica abaixo do deserto do Saara. As mambas pertencem à família Elapidae, que é a mesma família das corais verdadeiras, das najas e das serpentes marinhas. As mambas são serpentes grandes, normalmente com mais de 2 metros de comprimento. Elas são bem ágeis, bem delgadas e têm hábitos diurnos. Existem apenas 4 tipos de mambas. A mamba negra, que eu já falei num vídeo passado, e se você não viu, eu recomendo que você assista depois que terminar esse vídeo, e também 3 mambas verdes. E nesse vídeo eu vou te mostrar quem são essas 3 espécies de mamba verde. As mambas são serpentes muito temidas, mas essa sua reputação muitas vezes é injustificada e sempre baseada em crenças antigas. Sim, elas também sofrem com as crenças, como as cobras aqui do Brasil. Crenças essas que são frutos do desconhecimento da população, principalmente das pessoas mais antigas. E se você acompanha aqui o Papo de Cobra, você já viu a quantidade de vídeos que eu já fiz falando sobre crenças sobre cobras que as pessoas têm e não fazem sentido algum. As mambas não são nada agressivas e sempre que possível elas evitam o confronto. Por outro lado, as mambas têm um veneno muito forte, com uma ação neurotóxica. Os venenos das mambas possuem umas proteínas chamadas dendrotoxinas, e logo você já vai saber por que esse nome, dendrotoxina. As dendrotoxinas, elas agem no sistema nervoso central e também na musculatura, e vai causar paralisias rápidas e que podem ocorrer quase imediatamente após a picada. Então, seu veneno causa problemas de visão, e o acidentado tem grande dificuldade de abrir os olhos. Também podem ter a visão dobrada, vem dobrado, podem ter dificuldade para engolir e ter principalmente uma parada respiratória. Ou seja, sempre é um acidente grave e a pessoa acidentada tem que ser levada ao hospital, atendimento médico, para receber o soro antiofídico. Bem, vamos então conhecer as 3 espécies de mamba verde? Todas elas pertencem ao mesmo gênero, o gênero Dendroaspis. Por isso, as toxinas do veneno são chamadas de dendrotoxinas. A primeira das mambas verdes é a mamba verde oriental. A mamba verde oriental pertence à espécie Dendroaspis angusticeps e ela vive em florestas de baixa altitude no sudeste da África. É uma serpente grande que pode passar de 2,30 metros de comprimento. Ela tem a cabeça longa e a sua pupila é redonda. Lembra que eu falei que as mambas tinham hábito diurno? Então, a pupila redonda é característica de cobras que têm o hábito diurno, que vivem de dia, que têm sua atividade maior durante o dia. Elas têm um colorido verde uniforme. Os filhotes podem ter algumas escamas amareladas. E jovens com menos de 60 centímetros podem ter o colorido verde azulado. Ela é muito encontrada em áreas de agricultura, principalmente em plantações de coco e castanha de caju, e também mangueiras. Na verdade, elas buscam uma vegetação fechada para que elas possam se esconder, se abrigar sem serem detectadas. O problema dos acidentes é que, além de elas estarem na floresta, elas também se abrigam em matas próximo das residências. E é isso que muitas vezes vai causar o acidente, com pessoas que, propositalmente ou não, acabam entrando em contato com elas. Elas dormem nos altos galhos das árvores e saem pela manhã para tomar o sol e se aquecerem. Como eu disse, elas não são nada agressivas. E quando são observadas, normalmente a tendência delas é fugir. E raramente elas mordem. Como elas estão na maior parte do tempo nas árvores, o principal alimento delas são os pássaros. Mas elas também podem predar morcegos, e quando elas estão no solo, elas podem se alimentar também de lagartos e roedores. Elas possuem uma reprodução ovípara, tendo 18 ovos por postura.
Ah, e por sinal, se você tem interesse em aprender mais sobre as serpentes do Brasil e do mundo, aqui embaixo desse vídeo, na descrição, eu tenho uma lista de livros que eu recomendo a vocês. Assim, você pode adquirir um livro e aprender muito mais sobre as serpentes. Depois que terminar de assistir esse vídeo, dá uma olhada lá na descrição desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai encontrar um livro que é do seu interesse. Vamos para a segunda espécie de mamba verde? É a mamba de Jameson, da espécie Dendroasp jamesoni. O nome da espécie Dendroasp jamesoni é uma homenagem ao herpetólogo William Jameson. Ele foi um naturalista escocês que viveu no século XIX e contribuiu muito para o estudo da herpetologia. Essa mamba verde ela ocorre na África Central e é encontrada em países como o Congo, a República Democrática do Congo, Gana, Uganda, Camarões, Gabão e as áreas adjacentes a esses países. Essa mamba tem como característica as bordas das escamas da cabeça, formadas por linhas pretas. A cabeça também é longa e o olho é pequeno, também com pupila redonda. Ah, e ela também tem um grande tamanho, ela pode chegar até 2,60 metros de comprimento. Uma curiosidade nas mambas é que normalmente os machos são maiores que as fêmeas. Porque nas serpentes, de uma forma geral, acontece o contrário, né? Normalmente as fêmeas são maiores que os machos. Com mambas é o contrário. Elas são verdes, claro, mas podem ter manchas amarelas ou pretas pelo corpo. Isso varia conforme a população. Nem todas as mambas têm essas manchas. Os jovens podem ter manchas amarelas e pretas formando bandas, e até ter uma cauda preta. Como vocês estão vendo, tem uma grande variação na coloração dessa espécie, dependendo da região onde elas são encontradas, dependendo da população. Elas vivem tanto em florestas como em pântanos, e até em áreas desflorestadas. Elas vivem desde o nível do mar até 2.800 metros de altitude. Elas se alimentam de pássaros, de lagartos e de roedores. Elas são ovíparas também e colocam seus ovos na estação seca, que nessa região da África ocorre desde abril até junho. O número de ovos varia de acordo com o tamanho da fêmea, mas normalmente ficam entre 7 a 16 ovos. A terceira espécie de mamba verde é a mamba verde do oeste, da espécie Dendroaspis viridis. Ela pode ser encontrada em vários países, em Camarões, no Gabão, no Guiné Equatorial, na República do Congo e na República Democrática do Congo. Ela também tem um grande tamanho, podendo chegar até 2,40 metros de comprimento total. A sua coloração varia ainda mais, podendo ser de vários tons de verde, mas também de amarelo ou marrom. Elas vivem principalmente nas florestas, mas podem ser encontradas também nas savanas. A sua reprodução também é ovípara, e ela pode botar em cada postura de 6 a 14 ovos. Então as mambas são elapídeos da África muito peçonhentos. Um outro grupo que a gente encontra também na África, mas não só na África, de animais peçonhentos, que também da mesma família, da família Elapidae, são as najas, que eu mostro para vocês nesse vídeo aqui.